Fala galera, Biocripto na área. Aqui quem fala é o Fradev. Eu tô aqui em cima com meu grande amigo Abelha, Rodrigo Abelha. E aí, Abelha, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Tudo certo, irmão. Vamos pra cima que hoje vai ser legal. Então, galera, como vocês estão vendo aqui no vídeo, a gente vai falar sobre o fim do Drex. E será que é realmente o fim do Drex, como todo mundo está dizendo por aí? Então, hoje a gente vai estar abordando um tema que vem se destacando aí, né? Muitas pessoas vêm falando sobre o real digital, a modernização da nossa moeda, né? Então, realmente é uma tecnologia muito interessante, tá? É algo que a gente tem que explorar, porque o futuro das finanças, ele é tecnológico, tá? Ele envolve essa parte da gente pensar numa questão em tecnologia, como que a gente vai integrar e entregar isso de uma melhor forma, né, para a nossa população. Então, o Banco Central ele decidiu desligar a plataforma. Será que realmente foi essa a decisão do Banco Central? Então, fica aqui no vídeo com a gente, assiste até o final que você vai descobrir o que realmente aconteceu com o Drex. Eu sou o Marlon, eu sou engenheiro de software e trabalho com tecnologia há mais ou menos uns 10 anos. E aqui em cima a gente tem nosso queridíssimo Rodrigo Abelha, especialista em cripto e tecnologia também, né, Abelha? É isso aí, pessoal. Estamos aí um pouco mais de 4, 5 anos no mercado. Vamos trazer esse conhecimento aí para você da melhor forma possível. Como você falou, né, Marlon? O Drex, ele é de fato um grande passo que a gente faz ali, talvez enquanto nação, né? De alguma forma ali, sempre sendo essa fronteira da tecnologia. O Brasil, ele sempre foi esse país conhecido como ser sempre muito tecnológico, o que mais interage nas redes sociais, o que mais tem acesso ali, são os que mais tem usuários, são os que têm os mais devs fodas aí, como é o teu caso, por exemplo. Então a gente está assim nessa fronteira. É muito importante que a gente tenha essas discussões. Então, por um lado, o Drex ele traz ali aquele burburinho, aquela discussão que a gente pode até comentar no vídeo de hoje, que é um pouco desse controle aí que eles acabariam tendo, por exemplo, para com a população. Mas o fato é, a gente educar a galera, de trazer esse conhecimento, de conseguir entender quais são essas tecnologias, por que elas estão sendo utilizadas ou deixando de ser utilizadas, talvez é o ponto mais importante aqui para a gente conseguir agregar no conhecimento do brasileiro no final do dia. Não é isso? Com certeza, meu queridíssimo amigo Abelha. E eu acho que a questão aqui foi o que você falou, né? Quais pontos que fizeram o Banco Central tomar essas decisões, né? Então, acho que dois grandes pontos aqui que vale a gente trazer para o público, antes, né, da gente começar a realmente entrar de fato em termos mais técnicos, quais foram os motivos que levaram o Banco Central a tomar essa decisão, né? Então, na minha opinião, existem dois grandes pontos aqui que foram retratados. O primeiro é realmente a falta, né, de privacidade e segurança, tá? Quando eu digo isso, eu digo assim, o Banco Central tinha uma expectativa com relação à privacidade das informações e à segurança delas, tá? E como a gente está falando de uma tecnologia utilizada que foi a blockchain da Hyperledger para o desenvolvimento dessa fase, tá? Que foi uma fase inicial de desenvolvimento. E quando eles decidiram optar por essa tecnologia, eles já sabiam que poderia haver algum tipo de falta de privacidade, mas eles decidiram seguir com esses testes até o Banco Central tomar a decisão de encerrar essa fase de testes e iniciar numa nova fase que não tenha mais a blockchain, por causa dessa falta de segurança e privacidade que foi analisada pelo Banco Central. Então, o que que você acha disso, Abelha? A gente está falando aqui de blockchain, né? Um livro razão caixa transparente, né? Feito que funciona 24/7 e não desliga. Por que será que o banco, né, em si, achou que isso teria de alguma forma alguma privacidade, né? A gente está falando de algo que é transparente dentro da internet, né? E é o objetivo dele, blockchain. Quando a gente fala em blockchain, a gente fala de transparência de informações, por incrível que pareça. Então, eu queria a opinião da Abelha para poder entender o que que você acha que fez com que o banco tomasse essa decisão realmente de pensar que não tem segurança, né? Afinal, tem tanta segurança que é transparente, na minha opinião, né? Pois é, cara, e há também essa questão do modelo, né, cara? Quando você mistura uma rede distribuída, que é a blockchain, né, que é essa estrutura de dados compartilhadas aí, imutável, criptografada, etc., mas que ela é distribuída, né, ela é pública em grande medida, é claro que você pode criar uma blockchain privada ali no momento, né, mas enfim, eventualmente aquelas informações vão ficar para sempre em algum histórico aí, né? E você compartilha isso, você mistura isso, né? Você dá um merge com uma ideia que é de um controle mais centralizado,
Estado, né, que é, no caso, o papel do Banco Central ali, de alguma forma tentar centralizar esse poder aí, que de algum lado faz sentido politicamente, do outro lado a gente cria essa discussão aí de o quanto o Estado pode ou não pode ter esse papel aí, ter esse poder em mãos aí, como eu falei, isso é uma discussão para um vídeo um pouco mais longo, eu diria, né, mas de fato é que isso cria uma contradição, né, então a gente começa a entender que é quase que impossível você garantir a privacidade que a blockchain oferece, né, com a criptografia, as tecnologias que ela traz, com a segurança, com a transparência, principalmente, quando você pensa, né, em conectar essa ideia com o poder absoluto que o Banco Central acaba querendo ter nesses momentos, né? E aí pode, enfim, o cara pode chegar e comentar, ah, mas ele não pode criar uma blockchain privada, por exemplo? Sim, até pode, mas como a gente trouxe, né, em algum momento isso pode até mesmo virar questão de decisão de candidatos de presidência política, porque o cara fala assim, ah, eu prometo, por exemplo, tornar públicas as transações na blockchain. O fato é, elas vão ficar lá para sempre mutadas, né? As informações vão ficar sempre lá, né? Então, cria de fato essa contradição e é um ponto que, infelizmente, criou ali talvez um obstáculo, né? O Banco Central parou para analisar esse trade-off e ele parece dar essa recuada, esse step back aí e repensar como que essa estrutura do projeto vai ficar. Com certeza, Rodrigo, com certeza. E o fato das pessoas gerarem uma FOMO gigantesca em cima dessa especulação de como vai ser esse controle do Banco Central, né? Afinal, desde o lançamento em 2023, nas fases de teste do Drex, a gente já vê uma intenção do Banco Central em ter um poder absoluto em cima dessa tecnologia que vai repercutir em cima do Drex, né? Então, como a tecnologia que foi sendo desenvolvida na fase 2, que foi 2024 a 2025, no Drex, que foi essa fase utilizando as blockchains, não atendeu, então agora realmente o Banco Central vai optar por utilizar uma tecnologia que não é blockchain. Então ele vai estar mudando, migrando essa tecnologia que, no caso, vai respaldar todo esse fluxo operacional de transações, né? Que vai incluir o Open Finance, vai incluir, né, os impostos que as pessoas recebem. Então, tudo isso daí também acaba possibilitando um novo universo de stablecoins, né, Rodrigo? Ao meu ver, as stablecoins elas são uma possível solução, né, para o que eles não encontraram utilizando a blockchain como uma rede, né, de armazenamento de informações. Então, as stablecoins já oferecem alguns tipos de tecnologias, né, para quem desenvolve dentro das stablecoins já tem hoje diversos tipos. As stablecoins estão se tornando uma tecnologia de interesse e cunho global, né? Então, eu acho que tecnologias aplicadas ao BRL, que seria essa stablecoin de real, já seriam soluções que o Banco Central poderia adotar. Então, para você aí que busca inovar dentro da área ou busca, de alguma forma, alcançar esse mercado, você tem uma grande possibilidade, através das stablecoins, de alcançar o que o Banco Central quer, que é esse poder absoluto e essa transparência e, ao mesmo tempo, não transparência, né, mas ao mesmo tempo essa liquidação de conseguir armazenar todas as transações que ocorrem dentro do nosso sistema financeiro. Então, a comunidade de além disso, né, a gente também pode falar, né, Abelha, sobre o custo que envolveu toda essa plataforma, né. Foi um custo que foi absorvido pelas pessoas que foram pelas empresas envolvidas no desenvolvimento do Drex, tá. Todo o custo operacional foi absorvido pelas empresas, né, ali que desenvolveram, então já não fazia sentido manter uma rede ativa, afinal foi mantida uma rede, né, por essas empresas, pra poder testar ali o Drex, então não fazia mais sentido, uma vez que o Drex não teria a intenção de utilizar aquilo, o Banco Central, perdão, não teria a intenção de utilizar aquilo, não faria sentido manter essa rede ativa. E esse também foi um dos motivos que ocasionou o encerramento dessa fase de teste do Drex. Mas um ponto muito importante, né, que vale a pena a gente trazer aqui, é que o Drex não foi encerrado completamente. Então, todas essas notícias, essa FOMO que está sendo gerada, até vale a pena a gente trazer aqui no Twitter, muita gente comentando sobre o fato do Drex ter encerrado, né? Então, tem um cara aqui falando: "Ah, o fim do Drex, obrigado, agora é aguardar qual monstrengo virá no seu lugar", né. Então, não é Nando mais Rich, ele é um dinossauro. exatamente. Então a ideia a gente tem que ver agora qual vai ser a adoção de tecnologia do nosso Banco Central para o desenvolvimento do Drex, tá. Mas não morreu, ele não encerrou, tá. Ele apenas está mudando a forma como ele opera hoje. Não é isso, Rodrigo? É, exato, cara. O ponto é esse, né? Quando a gente olha, talvez, para o escopo que o Drex tinha ali lá nos seus primórdios, no início, né? As promessas que eles faziam,
era um escopo muito grande, na verdade, né. Pô, eles tinham ali uma ideia de CBDC, né, o real digital, eles iam oferecer uma liquidação interbancária, então serviria para os bancos também, ia funcionar como, por exemplo, uma tokenização de ativos. Então, essas promessas tão grandes, né, talvez com uma tecnologia que, apesar de ser muito revolucionária, ainda é uma tecnologia muito engatinhada, né, iniciando, né, que é a blockchain no caso. Então a gente tem ali, às vezes, alguns gargalos técnicos mesmo, né, de poder apresentar algumas soluções, fazer com que essa entrega ela ficasse um pouco grande demais, né, uma grande promessa, mas que eles precisaram ali, como você trouxe, refazer, remodular esse escopo aí, talvez focar em algumas outras soluções, como você trouxe, né, porque boa parte dessas soluções que eles estavam prometendo, algumas stablecoins, elas já estão realizando, né? Elas já estão oferecendo, né? Então é muito mais fácil, talvez, o Banco Central ali estimular a essas soluções, talvez no teor um pouco mais privado, né? Do setor privado, enquanto eles focam ali em algumas missões, algumas promessas um pouco mais importantes, no escopo menor, né? E aí eles mesmos tomam essa frente aí com o seu novo, com essa nova cara aí desse Drex aí, sem talvez o uso da blockchain. E é exatamente isso. Então, o que a gente entende aqui é que o encerramento da fase de testes do Drex não significa o fim da ideia de uma moeda digital, né? A ideia da Boa. moeda digital, ela é muito importante, né? O Banco Central pretende recomeçar do zero, né? Mudando totalmente a tecnologia, porque fazer uma coisa com blockchain, fazer uma coisa sem blockchain são dois caminhos completamente diferentes. Então, você precisa repensar, né? E agora eu acho que o Banco Central está muito focado em casos de uso, né? E aí, depois desses casos de uso, ele quer escolher qual tecnologia vai utilizar. Então, esses casos de uso, para você aí que desenvolve na área de tecnologia, ou para você que está procurando aí entrar nesse mercado, esses casos de uso é o que você tem que se atentar para poder ver se a tecnologia que você vai utilizar não pode ser utilizada pelo Banco Central. E aí você poder ter algum projeto ou alguma ideia que possa ser apresentado para eles. Então, hoje em dia, o Banco Central está revendo o seu modelo. Dentro dessa revisão, a gente provavelmente vai ter uma alteração de tecnologia, que no caso vai ser a remoção da blockchain. Então, acho que essa é a ideia central, né, realmente que a gente tem dessas mudanças. E, bom, se você quiser comentar alguma coisa aí, Rodrigo, sobre isso. Pra comentar justamente isso, né, cara? Eu acho que esses próximos capítulos aí dessa novela, eles vão ser revelados talvez nos próximos meses aí, talvez ano que vem, né? Como é a promessa aí de entrega. Certamente, como eu trouxe, né? O Drex, ele causa muito burburinho, não tem como você dizer que não. É muito conteúdo pra gente falar em tanto pouco tempo, né? Diria que daria até um podcast para poder abordar todos os tópicos que o Drex ali, ele afeta, ele altera de alguma forma. Como eu falei, nessa questão da privacidade, a questão do uso da tecnologia. A gente poderia abordar, por exemplo, como que blockchain, né, e cripto como um todo está furando a bolha a ponto de bancos centrais estarem criando seus próprios projetos utilizando essas tecnologias. Então, o futuro, é claro que ele é incerto, né? Então a gente não pode definir que vai acontecer A, vai acontecer B, o Banco Central vai projetar para cá, porque há um ano atrás a gente estava certo de que esse Drex ia acontecer, eles estavam, né, colocando muita gasolina, pelo menos nessa fogueira, e agora a gente vê essa mudança, essa repaginada aí no escopo principal do Drex. Então, tudo pode acontecer, o fato é esse, mas o que dá para perceber e dá para extrair como uma verdade absoluta ali é de que cripto, é de que blockchain principalmente está realmente furando essa bolha, cara. Então, é uma oportunidade para todos, né? Como você trouxe, o cara que é dev, ele está aprendendo a programar agora no início, talvez, e ele começa a migrar um pouco para estudar um pouco mais o Web3 e conseguir ali criar essa ferramenta, buildar alguma coisa, ou servir como auditor, ou até mesmo trabalhar dentro de algum protocolo que já esteja avançado ou algo do tipo, é de fato muitas oportunidades que o mercado oferece que não pode ficar de fora aqui no nosso radar, né? E a gente não está falando nem em global, a gente está falando de oportunidades aqui no próprio Brasil, né? Então, Só no é, Brasil, né, cara? exatamente. Então, acho que vale a pena realmente a pessoa se inteirar. Então, você aí que está buscando informação, buscando conteúdo, vai, já se inscreve aqui no nosso canal, já dá aquela curtida, venha fazer parte aqui dessa comunidade, porque a nossa comunidade aqui pretende realmente trazer informação para você que está buscando, de alguma forma, entrar nesse mercado. Então, a gente vai tentar trazer o caminho das pedras aqui para você, o caminho da verdade. Então eu acho que o que a gente pode tirar disso, né, fazendo um resumo bem sucinto, é que o Drex travou porque a infraestrutura atual dele não atendeu o que ele esperou,
né. E eu acho que quando a gente fala sobre privacidade, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter um olhar, tá, isso aí eu falo além de tecnologia, tem um olhar humano, né, para ver quais são as reais intenções do Drex, né. Afinal, desde o início da fase já havia uma especulação sobre um controle estatal sobre as coisas que a gente iria fazer, sobre como a gente iria, gastar o nosso dinheiro, a gente conseguiria mapear o gasto financeiro de uma pessoa, tá, aonde ela gasta, com o que ela gasta, você conseguiria pegar os impostos que essa pessoa está devendo e cobrar direto na conta dela, tá, tudo isso Travar via algum ativo Drex. que ela tem. Travar algum ativo que ela algum problema, né, com o governo pode ir lá e simplesmente travar, esses ativos dela. Então é algo que, por mais que a tecnologia esteja mudando, o que a gente não pode deixar de analisar é as intenções, né. Quais serão as novas intenções com tudo isso, para que a gente possa se modernizar também junto com o mercado, mas se modernizar conscientemente, né, consciente do que qual é aquela intenção. Por que que agora o mercado não quer mais trazer transparência? Por que agora o governo brasileiro não quer mais seguir dessa forma, né? Por que que a gente ainda quer tentar manter um controle absoluto em cima de uma moeda digital? Por que que o CDBC precisa ter um controle absoluto do Banco Central, né? Então, essas questões, né, fazem a gente indagar quais são as reais intenções, né, do nosso governo com relação à criação de moedas digitais. Bom, esse foi mais um vídeo. Eu queria agradecer gigantemente ao nosso amigo aqui, o Rodrigo, que participou, que me ajudou aqui nesse vídeo. Tá? Então, Rodrigo, se quiser dar uma palavrinha aí, agradecer a galera. Não, é isso, pessoal. Como o Marlon falou, né? Vamos pra cima. É um mercado que tá mudando a cada dia, a cada minuto que a gente tá conversando aqui, coisas novas estão surgindo. E nossa missão é sempre trazer essas informações e talvez oferecer essas oportunidades aí um pouco mais claras, seja elas talvez investindo em cripto de fato num bom momento, pegando um curto prazo ali legal, seja isso rodando de forma um pouco mais a longo prazo, seja falando sobre o mercado de tecnologias e percebendo quais são as oportunidades que um dev pode aproveitar, buildando ali a sua solução. Enfim, é um mercado que tem muitas oportunidades e a nossa missão é tentar compartilhar isso pro pessoal, né? É prover conhecimento pro povo brasileiro. É isso. É isso, galera. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aqui de, mais uma vez, se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela curtida e vem fazer parte disso. É isso e até a próxima, galera.